Todos vocês já devem ter ouvido falar da história da Branca de Neve e os Sete Anões. Uma história criada no primeiro momento a partir de lendas que existiam na Germânia pelos irmãos Grimm, mas que foi popularizada para a gente por meio dos estúdios de Walt Disney. O ponto-chave que quero destacar hoje da história é a bruxa da história, a bruxa que enfeitiça a própria Branca de Neve com uma maçã, a bruxa que tem um papel significativo. Na verdade, no final desta fala, eu quero mostrar para vocês como bruxas e bruxos de fato existem. A história da Branca de Neve e os Sete Anões tem pontos muito interessantes. O primeiro, na verdade, que a gente precisa observar é quando a dita madrasta má se olha no espelho e pergunta: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho aponta que sim, existe a Branca de Neve. O interessante é que quase sempre vemos a madrasta, e inclusive já classificamos como a madrasta má. Mas vamos parar para pensar numa outra ótica. Imaginem uma mulher casada de uma maneira mais madura, observando o perigo de uma mulher jovem que se aproxima do seu esposo. O conto narrado pelos estúdios Walt Disney muda um pouco a versão apresentada pelos irmãos Grimm e é diferente também das lendas que circulam na Germânia, nos territórios germânicos. A diferença fundamental é que em contos anteriores, a Branca de Neve não se apresenta como sendo filha do rei, filha do esposo da madrasta má. Ela aparece simplesmente como sendo uma outra mulher, uma rival. Toda mulher vai se sentir, de certa maneira, um tanto incomodada ao perceber que está um pouco mais madura, em que os sinais da sua sexualidade, da formosura da juventude, já não mais lhe acompanha, e uma pessoa jovem e cheia de vigor se apresenta com proximidades ou com risco com o seu esposo. Isso, de fato, soa como alguma espécie de ameaça, de retirar a segurança, o conforto que essa pessoa tinha. Mais do que natural, assim como a madrasta má que queira expulsar essa pessoa. No conto, coloca-se como a madrasta má quis matar a Branca de Neve. Mas vem um outro episódio muito interessante aí. A Branca de Neve não é morta, foge para a floresta e, uma vez na floresta, ela é abrigada por 7 anões. Essa versão também pode mudar em alguns pontos, mas vamos pegar lá. 7 anões. Esses anões, eles não são homens. 7 homens abrigam uma mulher e no enredo que nos é passado não há nada de erótico. Em nenhum momento a Branca de Neve olha para os anões com potencial de serem parceiros, de serem pessoas que ela pode se apaixonar por eles. Em nenhum momento a Branca de Neve enxerga nos anões possíveis homens que possam estabelecer uma relação de amor com ela, amor erótico, amor de relação. Bom, a todo momento os anões são vistos como homens que não são homens, ou como seres assexuados. Você, mulher que me assiste, quantos anões você enxerga ao longo da sua vida? Já parou para pensar como é desconfortável para as outras pessoas, seja porque são obesas, seja porque são muito baixas, seja porque são muito velhas, como é desconfortável muitas vezes não ser visto como um potencial parceiro? Esse é um grande feitiço que nós temos, todos nós vivemos isso. Todos nós descartamos algumas pessoas e vemos essas pessoas como anões. Mas chegamos aqui no enredo que de fato eu gostaria de destacar na história. Quando a Branca de Neve recebe a maçã e, uma vez adormecida, ela é despertada apenas pelo beijo do príncipe que quebra o encanto. Ora, essa história mostra um feitiço que adormece a Branca de Neve. Na minha percepção, ela já estava dormente antes, quando se relaciona com 7 homens e em nenhum momento ela vê
nenhum desses homens como um potencial sujeito de relação com ela. Mas, entrando no enredo da história, ela é despertada por um homem com talentos especiais. Essa história nos mostra como muitas vezes podemos cegar, adormecer e não enxergar a realidade que está posta na nossa frente. E aí eu chamo a atenção para percebermos detalhes que estão na nossa realidade e nós não percebemos. E chamo a atenção também para pensarmos por que não percebemos essa realidade. Ou seja, chamo a atenção para você enxergar que tipo de feitiço foi lançado sobre você a ponto de você não conseguir enxergar a realidade como ela é. Será que esse feiticeiro ou essa feiticeira, esse bruxo ou essa bruxa existe que faz você não enxergar a realidade como ela é? Eu fui procurado em um determinado momento por uma pessoa que sabia de uma história de luta que eu vivencio dentro das universidades e principalmente por ser um sujeito que faz discussões fora do marxismo. E essa pessoa sabia que, em função disso, inúmeras perseguições ocorrem sobre a minha pessoa. E dizia ela: Gerson, como você faz para continuar bem e viver tão bem, mesmo sabendo que as pessoas lhe perseguem ou falam mal ou fazem coisas dessa natureza? Eu sorri para a pessoa e disse: primeiro, eu divido as pessoas que me atacam em bruxas e enfeitiçados. A pessoa sorriu também e disse: como assim, Gerson? Em bruxas e enfeitiçados? Eu disse: as pessoas que criam histórias, elaboram histórias com o propósito de induzir outras pessoas ao ódio, de induzir outras pessoas a terem uma percepção errada sobre mim, eu chamo essas pessoas de bruxas. As pessoas que me odeiam, sem me ouvir direito, sem entender muito bem quais são as minhas propostas, eu digo que essas pessoas são enfeitiçadas, são pessoas que foram vítimas do feitiço de alguém. Pode parecer estranho, mas o tempo todo na nossa sociedade nós estamos sendo vítimas de feitiços que pessoas com o dom da bruxaria são capazes de lançar. São feitiços da nossa cultura, são feitiços ideológicos, são feitiços de uma fofoca. Veja, quando eu escuto o burburinho ou alguém que fala mal de outro e eu não confiro esses dados na realidade ou confiro com um direcionamento proposital apenas para confirmar aquilo que foi posto, eu estou, na verdade, executando um processo que o termo técnico para isso é viés da confirmação. E o viés da confirmação é, nesta ótica que estou apresentando para vocês, uma espécie de feitiço em que o sujeito fica envolvido. Na verdade, o cérebro das pessoas busca o caminho mais econômico para chegar a um determinado resultado. E esse caminho mais econômico, uma vez encontrado, vai fazer com que o sujeito não busque respostas mais complexas, ainda que essas respostas mais complexas sejam as respostas mais compatíveis com a realidade. Veja o que estou colocando. O feitiço é mais poderoso do que parece. Estou dizendo que nós somos predispostos, na verdade, a, uma vez entendendo ou lendo a realidade de uma determinada forma, uma forma que seja econômica para a gente, ou que não nos traga muita desvantagem, ou que traga até alguma espécie de ganho, automaticamente nós iremos descartar outras possibilidades de enxergar esta realidade, mesmo que estas outras possibilidades sejam mais compatíveis com a realidade. É neste sentido que podemos ter muito ódio de alguém sem conhecermos essa pessoa, mas simplesmente porque estamos envolvidos em um grupo que irá nos aprovar caso a gente passe a não gostar desta pessoa. É nesse sentido que nós iremos abraçar de fato como verdade isto que esse grupo diz apenas para sermos aceitos por esse grupo. Mas o fato mais interessante é que nós vamos fazer tudo isso sem perceber por que estamos fazendo. Nós não seremos capazes de admitirmos que estamos fazendo isso para obtermos os reforçadores desse grupo. Sabe por quê? Porque
porque nós percebemos apenas aquilo que é reforçador para a gente. Se é muito aversivo perceber que eu faço as coisas em função de ganhos na relação que tenho para com um grupo, eu simplesmente não observo esses detalhes. Mas o comportamento que traz os ganhos, eu posso muito bem executá-lo sem sequer percebê-lo. Espero que este fenômeno um tanto complexo possa ser entendido por vocês, porque eu estou falando de uma maneira técnica, de uma maneira mais mágica, fica um pouquinho mais fácil de ser entendido. Ou seja, quando eu falo que as pessoas estão sendo simplesmente enfeitiçadas, parece mais fácil de ser entendido, mas eu estou falando da natureza do feitiço. Estou dizendo que não é à toa que as pessoas distorcem a própria realidade. As pessoas fazem isso sempre para evitar aversivos ou para receber algum tipo de reforçador do ambiente. Vejamos, um grande feitiço que a maior parte das pessoas são envolvidas. Todos já devem ter ouvido aquela história bíblica em que o povo de Deus soa as trombetas e as muralhas de Jericó caem. O interessante é que na Bíblia está narrado que todos foram mortos, homens, mulheres e crianças. Ora, veja que interessante, a gente não enxerga que o povo de Jericó estava na sua cidade, estava protegido por meio da muralha, já com medo dos ataques de outros povos. Estamos falando de homens, mulheres, idosos e crianças. Nós não enxergamos essas pessoas como pessoas, simplesmente porque a história está na Bíblia, a nossa cultura, o nosso grupo aponta aquele povo da Bíblia como sendo o povo santo, o povo de Deus, e nós, por não querermos conflituarmos com esta proposta social que nós estamos envolvidos, nós não conseguimos enxergar que houve um verdadeiro massacre ali. E que provavelmente, se Deus existe, conforme é narrado na própria Bíblia, ele não coadunaria com um massacre tão terrível daquele. Podemos entender que aquele massacre, na verdade, ocorreu por necessidades humanas. E o grupo que fez o massacre criou uma narrativa muito bela para que todos que lessem depois entendessem como justificado a necessidade de matar toda aquela população. Que nós não sejamos enganados por feitiços semelhantes. É por isso que propomos sempre o método científico, propomos sempre que o cientista é um sujeito capaz de olhar a realidade não por paixões, não é um sujeito que distorce a coisa por emoções, por questões ligadas ao que ele gostaria que fosse, mas ele adequa, na verdade, a sua linguagem ao que é realmente e não ao que ele gostaria que fosse. Evidentemente, não estou falando com isso que a neutralidade é absoluta e que as pessoas não irão distorcer a realidade, que o cientista não distorce a realidade. Ele também distorce a realidade, porque ele também sofre dos vieses de confirmação dele. Mas estou colocando aqui que nós, que adotamos uma postura científica dentro da realidade, devemos nos esforçar para ver a realidade como ela é e fugirmos das propostas que nos enfeitiçam, principalmente das bruxas.